A gente sabe que Darkseid é um vilão super casca grossa e muito overpower, né? Mas a gente também sabe que existe muitos outros além dele. Um personagem que rivaliza com o próprio Darkseid é quem? O Trigon. Galera, eu estive aí recentemente conversando aí com alguns inscritos, com alguns amigos, e aí eles pediram para fazer uma comparação aí sobre esses dois personagens, ok? A gente viu aí em alguns outros canais com relação a esse próprio personagem, entre o Trigon e o próprio Darkseid. Então a gente vai trazer aqui para vocês quem ganharia essa luta definitivamente. Tá? Vamos esclarecer aqui quem seria o mais forte. Então essa foi a nossa conversa e a gente vai trazer agora hoje, tá? Nesse vídeo para vocês aí alguns detalhes que realmente vai fazer uma diferença. E claro, tem uma resposta para isso? Tem, mas a resposta talvez não seja aquela que você espera. Então a gente vai trazer aqui a nossa opinião e por que esse personagem poderia sim ser mais poderoso do que o outro. Então vamos dar um pulinho lá agora. Quem é mais casca grossa? Quem venceria quem? Darkseid versus Trigon. Então vamos dar um pulinho lá agora. Continuar na área, galera. Antes de começar esse vídeo, deixa eu pedir humildemente para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho de notificação e venha fazer parte da nossa equipe que está crescendo graças a vocês. Tá demorando um pouquinho, mas a gente vai chegar lá. Tudo com esforço a gente conquista, né, galera? Então sinta-se em casa, seja muito bem-vindo, compartilhe nossos vídeos e venha fazer parte da nossa equipe. Eu sei que eu tô sem barba, mas vai crescer. Então vamos lá, vamos ao que interessa, galera. Darkseid versus Trigon. É Trigon, tá? É Trigon, mas eu falo Trigon. Cada um fala do nome que quer, né? Da forma que deseja. Vamos lá. Galera, a gente sabe que esses dois personagens é muito poderoso, ok? Tanto o Darkseid como o próprio Trigon. E a gente sabe que com relação a um e outro, existe sim uma particularidade. Mas particularidade essa que faz com que eles sejam diferentes em seu determinados universo, ok? Apesar que eles fazem parte do mesmo universo da DC, mas existe sim uma categoria, existe sim uma classe com relação a cada um. Então a gente vai trazer para vocês aqui um pouquinho da história do próprio Darkseid, que claro, dispensa apresentações, mas é bom a gente sempre trazer para vocês para que não caia no esquecimento. Para quem não sabe, Uxas é o verdadeiro nome de Darkseid, ok? Ele é a própria personificação do mal, mas ele nem sempre foi um cara mal, galera. Ele nem sempre foi um cara mal. Ele não nasceu um cara mal. Ou seja, o mal aconteceu devido a uma fatalidade. Fatalidade essa que vocês vão saber agora. Ele se tornou obcecado, tá, pelo poder após ele perder a pessoa que ele mais amava, a única pessoa que ele amava na sua vida, que seria ela, a própria Sully. Sully, que era a sua esposa, que por incrível que pareça, foi assassinada pela própria Egra, que é a própria mãe do Darkseid. Então, a partir daquele momento ali, o Darkseid, cara, ele se tornou algo que ninguém esperaria. Ele se tornou um ser insano, sabe? Ele se tornou um cara de puro ódio. E que, de uma certa maneira, ele não se permitiu mais sentir sentimento. Com a morte da Sully, Darkseid matou, tá, dentro de si, qualquer possibilidade de sentir sentimento e emoção. Aquele Darkseid não existe mais. Então, ele passou a ser o que? A própria personificação do mal. Ele é a própria reencarnação do mal. Ele nasceu para destruir a partir daquele momento. Darkseid bonzinho, esquece. Então, ele se tornou o que a gente conhece hoje, o Darkseid, ok? Então, com relação aos poderes, galera, a gente pode ficar aqui falando vários vídeos, ou propriamente um vídeo inteiro só falando dos seus poderes. Então a gente vai trazer os principais: raios ômega, força sobre-humana e a própria sanção ômega, que eu acho esse poder super apelativo, tá? E a própria equação antivida, equação essa que ele dedica a sua vida à procura desse poder insano. Ok? Então um pequeno resumo sobre o próprio Darkseid. Então vamos agora ao Trigon. Segundo a própria filha Ravenna,
Trigon, com apenas 6 anos de idade, já havia conquistado o planeta onde nasceu. É bom para vocês? Então espera um pouquinho mais. Com 13 anos, ele destruiu completamente esse planeta. O cara já nasceu com sangue nos olhos. Ele já nasceu com aquela natureza do mal. Ele já nasceu para causar o mal. O Trigon é a própria reencarnação do mal. Ele é o próprio mal encarnado, ok? Além disso, ele possui poderes mágicos que, cara, são de grande escala. O poder desse cara é insano. É de escala sem precedente, ok? E sem falar das chamas do inferno que ele também controla. E existem outros poderes, tá? Mas um feito incrivelmente insano do próprio Darkseid, na minha opinião, foi... vamos lá. Foi a prova de que Trigon, ele é um cara poderoso. Porque lá em Vingador Fantasma, Trigon, tá? Ele foi desafiado, ele foi peitado por ninguém mais, ninguém menos do que de quem é a própria presença. Exatamente, cara. A própria presença peitou o próprio Trigon. E a gente sabe que o Trigon, naquele momento, ele estava ali se encorajando, tá? Para poder enfrentar a própria presença. Galera, para quem não sabe, a presença, ela é como se fosse o deus da DC. É como The One Above All, ok? Então, a presença não se brinca com a presença. Então, o Trigon, ele é tão louco, tão absurdo, que ele encarou, ele se encorajou para encarar a própria presença. E a gente sabe que isso, ok? Isso é um fato incrivelmente insano, tá? Agora, com relação a Darkseid versus Trigon, fica aqui, tá? Uma dica logo de passagem aqui. Esse encontro nunca aconteceu nos quadrinhos, ok, galera? Nunca aconteceu nos quadrinhos, tá? Darkseid, por sua vez, já encarou o próprio Espectro, tá? Já encarou o próprio Espectro, mas levou uma coça incrivelmente insana. E para quem não sabe, o próprio Trigon, com relação à força, ele se iguala ao próprio Espectro. Então o Trigon está no mesmo nível de poder do Espectro, ok? Mas a gente sabe que Darkseid também tem feito incrivelmente insanos. Incrivelmente insano. É porque a gente não vai falar aqui, mas ele tem sim essa capacidade, sabe, de ser um cara extremamente absurdo de poderoso. Como eu posso dizer aqui, o Trigon, ele realmente é um cara forte, mas o Darkseid, ele fez o que? Ele já encarou um cara que roubou toda a energia do Trigon, que foi o Super Coringa, ok? Então, a gente sabe que o Darkseid, ele é um cara muito poderoso. Mas com relação aos feitos, assim como eu falei do Trigon e do próprio Darkseid, a gente vai colocar um contra o outro agora. E aí, quem levaria a melhor depois de vocês ouvirem tudo isso? Trigon está no mesmo nível do próprio Spectre, que por sua vez derrotou o Darkseid. Mas o Darkseid é um cara que vem muito além do próprio poder. Ele é um cara, sabe, com alto intelecto, é um cara super poderoso, sabe, com poderes além do normal, com seus raios ômega, que ele não precisa mirar propriamente no inimigo. Ele só joga os raios e ele é como se fosse teleguiado. Além de destruir, também pode dar vida, por incrível que pareça. Tá? Então a gente sabe que o Darkseid, ele não é qualquer pessoa, não é qualquer adversário. Ele é simplesmente o próprio governante de Apocalipse. Já na saga Injustice, Trigon, tá, por sua vez, ele encarou o próprio Duende da quinta dimensão, que é o Mr. Pickler. Eu não sei falar o nome desse Duende, eu vou falar Duende da quinta dimensão. Não sei porque os caras dão um nome tão difícil para um personagem. Essa luta dos dois abalou todo o tecido da realidade, ok? Nem mesmo um dos dois queria dar o braço a torcer. Tanto o próprio Duende da quinta dimensão como o próprio Trigon queriam vencer um ao outro. Então os dois não entregavam os pontos. Esse Duende da quinta dimensão, ele é um ser tão poderoso, tá? Que ele tem poder multiversais, galera. Esse Duende é muito casca grossa. Esse Duende está numa escala de poder estilo Bill Wonder, ou até muito mais além. Então o Trigon, ele encarou esse Duende, e a luta entre os dois foi bem equilibrada, ok? Foi muito bem equilibrada. E lá em Liga da Justiça Sombria, em Guerra em Apocalipse, a gente teve ali uma luta com o próprio Darkseid e o próprio Trigon.
Luta essa, assim como eu falei, essa luta não aconteceu nos quadrinhos, mas aconteceu nessa animação, que por sinal é muito top e eu super recomendo. Então a gente viu ali o que o Trigon e o Darkseid são capazes de fazer. Mas galera, a gente viu o quanto o Darkseid, ele realmente, ele tinha medo de encarar o Trigon. O Trigon, ele é um cara louco, ele é um doente. Ele é um cara que não tem nada a perder. Chega um determinado momento que o Darkseid fala, ele chega a falar que o Trigon é louco. Então, ali na luta dos dois, que por incrível que pareça, estava equilibrada, tá? O próprio Trigon chega a dizer, abre aspas aí, quem será o governante e quem será o escravo? Exatamente, isso foi o que o Trigon falou. E ali, é claro, ele ainda deu uma chance para que a Liga da Justiça saíssem daquele planeta junto com o Superman, né? Que por incrível que pareça, o Superman queria peitar o próprio Darkseid, mas o Trigon avisou que se ele ficasse ali, ia morrer os dois, ia morrer o Darkseid e o próprio Superman. Cara, o Trigon realmente é um cara poderoso, galera, é um cara poderoso. E é claro que a única forma do Trigon ser derrotado também pelo próprio Darkseid seria sim se ele mandasse, né, o próprio Darkseid para a Sanção Ômega, né, que é uma outra dimensão que o cara fica lá continuamente, sabe, repetidamente voltando e sempre, né, fazendo sempre a mesma coisa. Mas isso teria que, né, acontecer de uma forma que não pegasse o Trigon de surpresa. Mas com relação a esses dois, quem levaria a melhor na opinião de vocês? Eu, sinceramente falando, galera, eu posso falar aqui com toda clareza. Com relação a feitos, o Trigon, ele sai na frente do Darkseid, ok? Ele sai na frente do Darkseid. Com relação a poderes, o Darkseid, ele tem uma escala maior. Ele tem uma escala maior do que o próprio Trigon. Então, não, do meu ponto de vista, ainda não dá para dizer quem levaria a melhor. Não tem uma lógica, não tem uma, como eu posso dizer assim, uma certeza de quem poderia ser mais forte do que quem. Cara, depende muito da situação do personagem, sabe? Depende muito dos poderes do adversário. Então, o que eu posso dizer aqui é que os dois estão super equilibrados. Mas existem feitos tanto um como para o outro, tá? Com relação a próprio inimigo e com relação a próprios poderes. E a gente sabe que com relação a inimigo, o próprio Trigon já encarou inimigos aí, como eu acabei de falar aqui, super casca grossa. E cara, realmente ele peitou e bateu de frente. Um deles foi a própria presença. E quanto ao Darkseid, os seus feitos com relação a poderes vai muito mais além do que o próprio Trigon. Mas na minha opinião, sincera aqui, a opinião do Nerd Manchete é que a gente não tem de fato uma resposta. Não temos até porque esse embate dos dois nunca aconteceu nas HQ, e sim, já em animação a gente teve. Mas mesmo na própria animação a gente não teve um desfecho final. A gente teve ali, sabe, um ponto de interrogação. Então, fica aqui o nosso esclarecimento, sim, ainda não temos uma resposta com relação a isso. E vocês, você tem uma resposta? Comentem aí que a gente vai adorar saber. Comentem aí na opinião de vocês. Quem levaria a melhor? Trigon ou Darkseid? Quem seria o mais forte entre esses dois? Comentem que a gente vai adorar saber. A gente gosta de entregar pra vocês assim, ó. Vamos lá. Comentem aí que a gente vai debater isso, ok? Então tá entregue mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e, claro, vai ter mais vídeo. Beleza? Valeu, galera. Tamo junto. Fui.